Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. O programa Quarta Dimensão alcança seus lares por gentileza da TV Vila Velha, trazendo revelações do Evangelho do Cristo. Saduceu moderno negou ter sido Jesus que pregou aos mortos lá dos tempos do dilúvio. A clareza da carta de Pedro é tamanha, porém, que alguém simpatizante dele o contestou. A explicação do pregador foi tímida e pouco clara. O texto, porém, não admite réplica, pois também Cristo morreu, diz o texto de Pedro, morto sim na carne, mas vivo no espírito. Ele foi e pregou aos espíritos desobedientes, ainda dos dias de Noé. 1 Pedro 3, versículos 18 e 19. Alguém sensato negaria que tenha sido Jesus quem pregou? Eu explico a resistência do saduceu. Para saduceus, a vida está no corpo de carne. E o corpo de Jesus, naquela sexta-feira, ainda não ressuscitara. Para negar o espírito atuante fora do corpo, eles mudam o próprio texto. Como pode o fôlego de vida pregar evangelho? O tema de hoje será maneiras de influenciar pessoas. A capacidade para influenciar pessoas é carisma inerente a todos, embora com variações notórias de intensidade. Esta ferramenta faz parte do pacote de criação dos espíritos. Em grau maior ou menor, todos nascem com este poder de sedução. Os seres humanos admitem essas invisíveis setas e atingem alvos, até inconscientemente. Estas setas podem ser palavras, gestos e exemplos. No fundo, todos possuem auras que se ampliam na medida do magnetismo e da capacidade de persuasão. Fiz estes comentários pela negativa de influência de pregador em rede nacional, que alegou impossível pedido de ofertas à distância. Ele disse: a minha pregação alcança milhões que se encontram a milhares de quilômetros. Como podem meus críticos dizer que estou forçando pessoas de tão longe a me enviar ofertas? A distância anula a capacidade de persuadir. Percebam a incoerência dos argumentos. Ele pede dinheiro para que sua religião se fortaleça. Ele quer ofertas justamente para ampliar o alcance do proselitismo. Ora, se a mensagem para alguém distante não oferece bons resultados,
De que valerá pregar evangelho para alcançar tais lugares? Você ficará clamando no deserto, amigo. Se a distância entre pregador e ouvinte diminui arrecadações, de ontem para hoje, do mês passado para este, algo terá ocorrido no espaço de tempo. E talvez não se trate de problemas eletrônicos ou de outra qualquer natureza, cujos consertos custam preços elevados. O retorno dos fujões pode ser conseguido por simples moderação de linguagem que sensibilize os ouvintes ao invés de afugentá-los. Ninguém permanece ouvindo o que não lhe agrada. É com a doçura do mel que atrairemos abelhas para as nossas colmeias. Figurinhas que falam pelos cotovelos se contradizem o tempo inteiro e divulgam esclarecimentos incompletos. Dorothy Roberts, diretora da empresa, se tornou mestra na técnica de influenciar pessoas. Ela nunca deixou passar aniversários sem registro de congratulações. Ela desenvolveu maneiras de atrair discordantes para as suas ideias. Qual terá sido o seu método? Talvez nem ela mesma o reconhecesse, de tão natural e espontâneo. Os funcionários da empresa apontam sua personalidade solidária como causa do sucesso. Quando seus colaboradores adoeciam, ela lhes pagava salário extra e acompanhava o enfermo com visitas periódicas. Em outras palavras, Dorothy fazia com que seus assessores exercessem funções com alegria. Alguém poderá criticar o método. Isto é simples troca de favores, Getúlio. Ou é toma lá da cá, é dando que se recebe no desdobramento de sociedade interesseira. Eu faço isto porque você fez aquilo. Se você não fizer aquilo, eu também não faço isto e o bicho pega. Quando Jesus terminou a indicação dos 12 apóstolos, com certeza esta questão de troca-trocas apareceu. Aqueles 12 homens foram enviados com a missão de influenciar pessoas, usando doutrina inédita, porque ninguém pensa que a doutrina de Jesus seguiu Moisés, não. A proposta consistia em não remendar pano velho. Jesus exemplificou suas próprias recomendações. Os antigos vos disseram, e o nosso rabi completava sempre, eu, porém, vos digo. Neste eu, porém, vos digo, o mestre retificava preceitos. Ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, versículos 43 e 44. Palavras de Jesus, não esqueçam. Tratando-se de completa mudança de rumos, em confronto direto com Moisés,
aquilo para os discípulos se considerava missão impossível. A modificação de preceitos antigos exigia argumentos dobrados. A figura de Moisés ainda tomava conta do pedaço. As novas diretrizes do Evangelho tornavam-se chocantes. Para influenciar pessoas, quando se exige mudança de rumo, a coisa fica complicada. Não existe roteiro de fuga, porém. Antes de reencarnar, o portador da missão já está comprometido e a coisa ficará russa em caso de desistência. O apóstolo Paulo define com clareza: ai de mim se não pregar o Evangelho, diz ele em 1 Coríntios 9, versículo 16. Quem se dispõe a integrar as fileiras do nosso Rabi, se obriga implicitamente a divulgar o Evangelho do perdão. Não da vingança de Moisés, não. Evangelho do perdão, eu falei. Antes de ser cargo honorífico, pregar Evangelho é dever. O tamanho da unção depende também do esforço. Não existe fórmula secreta para pregador. Vejam que João Batista exibia temperamento austero e enérgico. João Batista jamais bajulava. Aos que chegavam para o batismo, ele os recebia com voz altissonante: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Lucas 3, versículo 7. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, o nosso site já está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. Para a edificação, oferecemos 256 palestras no YouTube. Assistam e propaguem, por favor, para amigos e vizinhos. Percebam que se trata de serviço voluntário, com o único interesse de espalhar mensagem do Cristo. Dai de graça o que de graça recebeis. Só reivindicamos apoio moral, não esqueçam. Nosso trabalho é inteiramente grátis. A gravação do programa Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitida ao vivo pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Com pequena variação para mais ou para menos, a gravação inicia ao vivo, perto das 10 horas das manhãs de quartas-feiras. Hoje, excepcionalmente, estamos nesse horário. Mas o nosso horário mesmo é às 10 horas da manhã das quartas-feiras, perto das 10 horas. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela colaboração inestimável. E voltaremos ao tema: maneiras de influenciar pessoas. João Batista usava a entonação vibrante, até mesmo em lições menos severas, de explícito lirismo.
Ele alinhava considerações com cadência marcial. Era seu temperamento. Cada um tem um jeito. Ninguém defina Abraão como pai, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Palavras do Batista em Lucas 3, versículo 8. Veremos réstia de humanidade em suas faces, porém, se persistirmos apreciando as reações do Batista. A multidão presente lhe fez pergunta angustiada: que nos resta fazer então, Senhor? O rosto do Batista se desanuviou quando proferiu resposta: quem possui 2 túnicas, entregue a segunda ao que não tem nenhuma. Aquele que tiver dobradas as provisões, divida o excedente. Lucas 3, versículo 11. Vejam que iniciamos palestra falando de Dorothy Roberts, que alcançou sucesso mantendo o entendimento com os seus funcionários. Na mesma linha, embora usando métodos diferentes, João Batista também preferia liderança solidária. Isto demonstra que os caminhos podem ser diferenciados. Por mais sinceras que sejam as intenções do pregador, ele será confrontado sempre sem tréguas. Patrão difícil, cônjuge descontente, colega despeitado. Nenhum deles afrouxará torniquete para aliviar os seus encargos de pregador. Em determinado momento, o desânimo tomará conta e o pobre mensageiro dos céus perceberá que a própria luz no fim do túnel já se apagou. A escuridão da controvérsia avança como subproduto de sua aflição. O pregador se perde na busca de maneiras de provar suas intenções. Mesmo exibindo desapego evidente, poucos o aceitam. Você terá que voltar, pois este caminho não tem retorno, esclarece o descrente, interrompendo a sua jornada. Deus jamais abandonará, porém, o tarefeiro sincero. Quando o famoso Lee Iacocca se tornou presidente da Chrysler em 1979, no meio de crise avassaladora, ele viu que não lhe restavam soluções. Teria que enfrentar os sindicatos com propostas de cortes nos salários para impedir a falência da empresa. E havia desconfiança enorme da parte dos sindicalizados. Ele sabia que somente prova de prevalência dos interesses da Chrysler desenvolveriam desconfianças. Sem este afrouxamento de tensões, qualquer acordo morreria na casca. De repente, Iacocca recebeu estranha sugestão mental. E o autor da mensagem adiantou que se tratava de uma última chance. Era pegar ou largar. Ele aderiu ao insólito conselho e explodiu a bomba. Lee Iacocca emudeceu a assembleia
Durante os próximos 12 meses, ele se propôs trabalhar pelo valor de apenas $1 mensal. Ninguém esperava atitude tão radical. No entanto, todos votaram favoráveis ao implante de todas as medidas saneadoras, sacrificando a própria estabilidade financeira. E a Coca demonstrou que colocava o interesse da companhia acima dos seus. Em sua autobiografia, ele escreveria mais tarde: descobri que as pessoas aceitam sacrifícios quando alguém corajosamente manifesta desapego. Diante de exemplo de tal grandeza, montanhas de desentendimentos se desfizeram. O desapego remove montanhas, escreveu Iacocca. A mensagem dos assessores de Jesus deveria apontar a proximidade do reino dos céus. Na medida do prosseguimento da vossa jornada, ordenou o Mestre, pregai que o reino dos céus se encontra às portas. Será conveniente análise especial para esgotar aproveitamento do exemplo profano. O episódio de Iacocca deve ser colocado paralelamente às instruções que o nosso Rabi estabeleceu. Se aqueles 12 apóstolos estavam sendo enviados para anunciar o reino dos céus, eles deveriam exemplificar desapego, definindo mínima remuneração, e Iacocca destruiu a pecha de mercenário. Este gesto inédito lhe concedeu a tão almejada liderança. Estariam os 12 apóstolos de Jesus fazendo algo para tornar mais conveniente o desapego em proveito da credibilidade? Saibam, caríssimos, que Jesus providenciou surpreendentes restrições com este objetivo. O Mestre reduziu o apetite dos apóstolos, normatizando regras para conter a cobiça deles. Cortou suas prerrogativas. Também nesta ocasião, Jesus estabeleceu fórmula perfeita. Muitos séculos antes de Iacocca reduzir seu salário para único $1, Jesus, no seu tempo, lecionou desapego para influenciar pessoas. O breque se encontrava no Evangelho. Não vos provereis nem de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. O trabalhador é digno do seu alimento. Mateus 10, versículo 10. Eles teriam que corresponder à expectativa daquela gente humilde, exemplificando carismas para merecer alimento e pernoite. Aquele que se apresenta despojado atrai simpatia e a mensagem se torna mais aceitável. Quem se expressa com simplicidade influencia criaturas descomplicadas. Semelhantes se atraem, meus caros amigos. E neste ponto, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco.
Na fila do mercado, dia destes, alguém me disse: Getúlio, dentre as coisas que eu discordo de você, a principal delas é a invenção de Bíblia humana. Fico pasmo quando você fala de Bíblia a quatro mãos. Isto não existe, Getúlio. Deus é o único inspirador do seu livro. Conhecendo suas origens religiosas, eu lhe perguntei: como os teólogos de sua igreja interpretam a parábola do rico e do Lázaro? Não muito à vontade, ele respondeu: se os mortos dormem nos túmulos, Abraão, Lázaro e o rico não poderiam se exibir, como diz o texto. Concluímos que a narrativa foi obra de ficção, imaginada por Jesus. Jesus inventou tudo aquilo. Esta versão dos seus teólogos, amigo crítico, reduz o Nazareno a improvisador de histórias. Assunto sério vira alegoria, verdades e mentiras se misturam. Para o Espírito do Cristo, com milhões de anos, com certeza, sobravam fatos reais para jamais precisar de invenções e de fantasias. Toda a parte inexplicável da Bíblia eu defino como participação humana. Depois do pinguinho de doutrina, o tema: maneiras de influenciar pessoas. Afastados da ganância, os apóstolos seriam protegidos. Além da pregação, Jesus agregou aos 12 enviados o poder de restabelecer saúde, paz e harmonia naquela casa e naquela cidade. Jesus ordenou aos assessores: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expulsai demônios. Mateus 10, verso 8. Neste ponto será pertinente explicação. Alguém poderá se assustar com tarefa imposta. Quando eu ressuscitarei mortos? Pergunta o Zé Mané, perplexo, expressando sua incapacidade. Eu não sou ninguém, dirá ele, enrolando a mochila e se afastando. Não é bem isto, meu caro Zé. Ninguém se assuste. Jesus quis dizer que os seus emissários deveriam fazer das tripas coração. Isto é, fazer tudo com sacrifício, mas fazer. O Evangelho define diversidade de dons. Quando Jesus subiu aos céus, concedeu dons a todos os seres humanos. Efésios 4, verso 8, palavras do apóstolo Paulo. E Paulo sabiamente nos ensina, logo adiante, que esses dons são repartidos entre os obreiros. Nenhum receberá todos os carismas, ninguém. Diz o texto: uns se tornam apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e ainda outros pastores e mestres. Efésios 4, verso 11. Cada macaco no seu galho. É aquela velha história.
Se eu lavo, não cozinho. Pregadores são só pregadores. Quem possui o dom de cura exerce o carisma, e assim por diante. Algures no futuro, lá na frente, todos nós seremos operadores dos 7 instrumentos, sem a menor limitação, exatamente como Jesus foi. Jesus fazia tudo. E faremos também como faz o nosso Rabi, porque foi ele que disse: em verdade vos digo, que aquele que crê fará também as obras que eu faço, e maiores ainda. João 14, versículo 12. Acima de tudo, senhoras e senhores, encontramos no texto algumas palavrinhas que precisaremos ressaltar. Jesus ordenou aos apóstolos: recebestes de graça oferecei. Mateus 10, verso 8. Esse desapego faz parte do pacote entregue ao pregador do reino, e muita gente esqueceu a recomendação. E cabe pergunta especial: será coerente alguém anunciar o reino dos céus e cravar unhas e dentes nas regalias do reino da terra? Será que será um cara coerente depois de fazer isso? Como poderá alguém influenciar a mente das pessoas de que existe reino de paz e amor, quando ele próprio adora acima de tudo o cofre? Empresário profano teve coragem de renunciar ao próprio salário, como nós contamos, para salvar o emprego de milhares de operários. Diante deste seu gesto, os trabalhadores confiaram no seu plano de saneamento e colaboraram. Poderá alguém acreditar nas maravilhas do reino dos céus se aquele que se intitula enviado esbanja a cobiça por todos os poros? Maioria de palestrantes usa a palavra amém no remate das exortações. Alguns, todavia, preferem divulgar nomes de bancos e números de contas bancárias para eventuais depósitos. Prosperidade, meus amigos, é coisa boa, e será lícito colocá-la em nossas preces. Que nunca falte o pão na mesa da minha família é prece que agrada ao Pai Celestial, e isso é prosperidade. Fazer da prosperidade obsessiva preocupação, no entanto, demonstrará desconfiança do provedor das alturas. Jesus deixou preciosa receita: procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele que cobiça coisas materiais define coração descontente. Não pode ser feliz quem se diz merecedor de algo mais. Quem se diz merecedor? Quem de nós é merecedor de qualquer coisa? Eu pergunto. Quem vibra intensamente em atmosfera de quero mais, encontra-se algemado pela cobiça. Este jamais influenciará alguém enquanto não se despojar da sua desmedida ganância. Quanto mais irmãos nos tornarmos uns dos outros, maior será a nossa capacidade de interagir na mesma linha e despertar simpatia.
A força bruta pode realizar esta façanha, porém jamais a força bruta convencerá. Quem deseja divulgar ideias hoje em dia não poderá fazê-lo sem calor humano e enorme porção de humildade. Jesus veio para anunciar o reino dos céus. Sendo o reino dos céus subproduto da divindade, tudo no cristianismo deve ser espontâneo. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes da casa, sacudi o pó dos vossos calçados. Mateus 10, verso 14, palavras de Jesus. Vejam que o mestre não recomendou insistência. Não cabe hostilidade. Aqueles bárbaros também iriam aprender lá no futuro. As palavras sacudir o pó nada tem a ver com melindres. É maneira elegante e bem-humorada de se despedir, sem queixas nem represálias. É fórmula aprimorada de esquecer a rejeição e partir silenciosamente em paz. Anunciar o reino dos céus sem forçar a barra e sem exigências sempre foi o espírito impregnado por Jesus nos evangelhos. Simplesmente transmitir a mensagem do Espírito Santo. Esta é a grande verdade. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. O Facebook Live TV Ponta Grossa, além do Quarta Dimensão, oferece outras atrações. Mundo da Alegria, de Janaína de Oliveira, Alerta Total, com André Cesarepa, Programa Evangélico com o Pastor Edson, Carro em Casa, com Odine Carneiro, Olhares, com Anderson Pedroso, e já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15 horas e 30 minutos, estaremos na TV Vila Velha, com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje: maneiras de influenciar pessoas. A diplomata italiana Daniele Varre aponta que o seu trabalho na pasta do exterior se exercita por inteiro na capacidade de influenciar pessoas. Levar alguém a fazer como você quer, por livre e espontânea vontade, sem truques nem falsas promessas, explica Daniele. A pessoa será atraída na direção desejada, semelhante à dançarina que acompanha a música executada por você. O presidente Eisenhower tratou deste assunto certa vez, colocando em cima da mesa um pedaço de barbante. Ele explicou aos assistentes: se puxarmos o barbante, ele se arrastará
na direção que quisermos. Se o empurrarmos, porém, ele se enrola todo e não sairá do lugar. O exemplo de Eisenhower é singelo, mas reflete a realidade. Se você empurra barbante, ele se enrola todo, não vai. Se você puxa barbante, ele acompanha a sua mão para onde você deseja. É tudo questão de rejeitar os azares do proselitismo, porque proselitismo é uma invasão indevida na consciência do outro. Temos que respeitar a liberdade de pensamento do nosso próximo. Ele é que deve definir a sua posição. Coriolano Francisco de Góes, negro, descendente de escravos, era alguém respeitado nas esferas superiores do ensino. Ele se dedicara à educação pública, pesquisando como cientista e lecionando como professor. Sua vida inteira fora dedicada ao sublime trabalho de formação da juventude. Mas Coriolano ainda não se encontrava satisfeito nem realizado. Ele clamava para céus e terra por algo mais sublime e mais grandioso. Ele ainda alimentava sonho, ainda dos tempos de mocidade. A vida inteira insistira na criação de escola integral que alimentasse e vestisse as crianças pobres. Coriolano Francisco queria que os meninos de rua saíssem da escola diplomados e inteiramente prontos para a vida plena. Depois de muitos anos batendo nas portas da burocracia, finalmente naquela tarde, ele conseguira audiência com o vice-governador, frente a frente com a autoridade, colocou na mesa os papéis contendo planos e expôs com detalhes o funcionamento da instituição. O senhor pensou em tudo, lhe disse o político. Seu projeto é perfeito e merece rasgados elogios. No entanto, eu posso lhe adiantar que no momento não existem recursos disponíveis. Construir albergue e escola ao mesmo tempo exige um edifício, e este dispêndio está fora de cogitação. O Estado não pode suportar. Coriolano insistiu. Se Vossa Excelência meditasse com vagar sobre os benefícios, acredito que mudaria de opinião. São milhares de crianças se perdendo nas ruas. Eu assumo o compromisso de gerir a obra sem nenhuma remuneração. Trabalharei grátis. Meu trabalho será completamente voluntário. O vice-governador, porém, manifestou-se contra o projeto e encerrou o assunto. Coriolano se afastou do palácio desnorteado. Pesava-lhe sensação de que não fora suficientemente hábil para convencer a autoridade. Caminhou sem rumo pela cidade grande, com a certeza de que sepultara aquele sonho.
na entrevista com o vice-governador. Jamais lhe dariam outra chance. E o prejuízo seria de tantas criancinhas que continuariam marginalizadas. Distraído, Coriolano terminou adentrando o shopping, onde continuou caminhando sem rumo, no meio da multidão, apalermado e triste. De repente percebeu que uma senhora de sociedade, bem vestida, lhe entregou enorme pacote nas mãos e lhe disse: carregue este volume com cuidado, meu velho. Eu moro só a 3 quadras aqui e tenho mais serviço para você em minha casa. Por isso, ao invés de táxi, preferi você. No resto do dia, o seu salário será por minha conta. Talvez pelo aspecto desolado daquele mau momento, ou pelo traje modesto, a dama de sociedade o tomara como servente de aluguel, quem sabe. Coriolano prestativo ergueu o fardo e seguiu a senhora sem protestar, sem explicar coisa alguma. A residência era sobrado enorme, com 3 garagens, onde se encontravam carros de luxo. Receberei visitas para o jantar, meu velho. Por favor, corte essas toras de forma que caibam ali na churrasqueira. O dia passou rápido, porque a mulher não lhe deu descanso. Até a chaminé da churrasqueira foi consertada por Coriolano. Só quando chegaram as visitas para o jantar, tarde da noite, a mulher descobriu sua imperdoável distração. Entre os convidados estava o próprio vice-governador. E ele reconheceu de relance o velho serviçal e, curioso, foi decifrar o mistério com a dona de casa. A dona da casa teria que explicar como pode. Eu não entendo como é que pode ter acontecido isto, senhora. Esse que se encontra distribuindo louças é o doutor Coriolano Francisco de Góes, educador emérito. A mulher ficou sem fala, de tanta vergonha. E os dois entraram numa sala reservada, procurando maneiras de amenizar os efeitos daquele mal-entendido. Quando a baronesa Lisandra Alvarez reapareceu ao lado do vice-governador, envergonhada, ela foi direto na direção de Coriolano. Tão grande consciência do quanto ela fora insensível, a baronesa nem teve coragem de pedir perdão. Mas o que ela disse valeu por pedido de 1000 desculpas. Suas palavras foram música aos ouvidos do velho professor. A baronesa Lisandra Alvarez disse no meio do salão, para que todos ouvissem: quero deixá-lo ciente, doutor Coriolano, que o seu pleito de albergue escola já foi aceito. A família Alvarez doará o prédio para o abrigo das crianças e o Estado se encarregará das despesas. A instituição será administrada pelo senhor
Dr. Coriolano. O velho professor recebeu a notícia, chorando de alegria. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, de todo o coração eu peço a Deus que derrame bênçãos sobre vós, sobre vocês e todos os familiares. Bênçãos de saúde, de paz, de alegria de viver, de prosperidade, de tudo que é de melhor. Mas acima de tudo, meus amigos, amor no coração. Porque o amor é a síntese de todas as coisas maravilhosas criadas por Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.